Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Que alegria estar juntos em união nesta noite, em um só propósito, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero render graças ao nosso Pai Celestial, porque a Ele toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Quero render graças também pela vida dos nossos pastores, o pastor Chico Chagas, pastora Jossanete, que sempre tem nos dado a confiabilidade de poder estar aqui, fazendo algo tão forte que é ministrar a palavra do Senhor. Quero render graças também pelos demais que estão, os pastores que estão aqui. Deus abençoe em nome de Jesus, e pela vida de vocês, que Deus atraiu com a glória dele, cada um que está aqui neste lugar, amém? E o Senhor tem uma palavra poderosa para os nossos corações nesta noite, e eu já peço que vocês abram as vossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Amados, eu estar nesta noite aqui, é um milagre para a glória de Deus. Eu orando ao Senhor, quando eu recebi o convite que estaria hoje aqui, eu me recordo 4 anos atrás. 4 anos atrás eu estive aqui neste altar. O Senhor me colocou aqui. E logo depois que eu ministrei a palavra, na época foi no início do meu ministério, e eu me recordo, amados, que não saía nada, só saía glória a Deus e aleluia. Mas eu entendi que aquilo ali eu tinha que perseverar, aquilo ali eu tinha que continuar, e eu não poderia desistir por amor a Ele, pela glória dEle, porque Ele havia liberado uma palavra sobre a minha vida. E eu entendi que aquele dia ali foi para mim perseverar, continuar e ficar na dispensação daquele que pode todas as coisas. E eu já começo dizendo a você que desistiu do teu ministério, desistiu de algo que o Senhor colocou sobre a tua vida por causa de uma ocasião que você se sentiu envergonhado. O Senhor está dizendo: eu tenho mais, eu faço mais, eu te capacito, sou eu quem vou adiante de ti. Aleluia! E eu me recordo que eu cheguei em casa e falei para o meu esposo: amor, nunca mais eu vou ministrar a palavra do Senhor. Mas o anjo da igreja, pastor Chico Chagas, que ele não só um pastor, mas ele é um homem segundo o coração de Deus, ele disse: Bruno, diga a Edna que não desista. Diga a ela que confie naquele que escolheu ela, que separou ela, que antes que ela fosse gerada no ventre da mãe dela, o Senhor já a teria escolhido. E hoje eu estou aqui mais uma vez para a glória de Deus, amados e queridos irmãos. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim o texto sagrado. Mateus capítulo 15, versos 21, perdão. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos
e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, ó mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga amém por esta palavra, amados e queridos irmãos. Amém? Amados, no Evangelho segundo escreveu Mateus, nós nos deparamos com o capítulo 15. E a Bíblia diz nas Escrituras que os fariseus, eles vieram de Jerusalém aos pés de Jesus dizendo: por que transgridem os seus discípulos as tradições judaicas? E naquele momento que Jesus se encontrou com aqueles fariseus murmurando, contendendo, e teve um momento que Jesus falou para aquele povo religioso que se levantou contra ele, contra o que Jesus já havia fazendo, operando milagres e maravilhas, andando com pecadores e publicanos. E teve uma hora que Jesus olhou para eles e disse assim para aqueles religiosos: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O seu coração está longe de mim. Aí ele fala assim: mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas com seus preceitos de homem. E a Bíblia diz que Jesus, partindo dali, ele foi para uma das partes de Tiro e Sidom. Amados, Tiro e Sidom era uma região gentia. E aqueles habitantes que habitavam naquela cidade, eles adoravam a outros deuses. A Bíblia diz que aquele povo adorava a Baal. E a Bíblia fala também que os cultos dele incluíam práticas, prostituições, culturas, sacrifícios a outros deuses. Só que Jesus estava passando por ali. Aleluia. A palavra do Senhor diz que no Velho Testamento, Tiro e Sidom foram condenadas por Deus, por causa da sua soberba espiritual, por causa da sua soberba material. Lá em Ezequiel, no capítulo 26, o Senhor, ele fala pela boca de Ezequiel, falando através, e ele diz assim: portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra ti, Tiro e Sidom, e farei subir contra ti muitas nações como se fossem as ondas do mar. Porque era uma cidade idólatra, porque era uma cidade que não adoravam a Deus, mas a outros deuses. Mas lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 21 e 22, Jesus, ele faz uma comparação e ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os mesmos prodígios que em vós fizeram há muito tempo, eles teriam se arrependido. Há muito tempo eles teriam se vestido de pano de saco grosseiro, e há muito tempo eles tinham se coberto de cinza. Jesus, ele usou Tiro e Sidom como exemplo de cidades ímpias, para dizer que as cidades ímpias se arrependeriam mais do que o próprio povo de Israel.
do que aquele próprio povo judeu, que tinha um coração endurecido. E Jesus, ele usou esse exemplo. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? Porque Ele é aquele que conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe das nossas intenções. Davi, ele diz lá no Salmo 139: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar. Tu conheces o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, sem que haja uma palavra na minha boca. Oh, aleluia. Eis que o Senhor tudo conhece. Glória a Deus. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, de acordo ao texto ao qual nós fizemos menção, que uma mulher cananeia clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo uma mulher grega, mesmo sendo uma mulher gentia, mas ela o adorou de maneira que os judeus não esperavam. Os judeus jamais imaginariam que uma mulher que não era judia fosse clamar ao Senhor com reverência. Aleluia, glória a Deus. E Davi, amados e queridos irmãos, ele fala lá no Salmo 29, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. E aquela mulher, ela adorou ao Senhor de acordo com a beleza da tua santidade. E se nós lermos o texto rapidamente, amados e queridos irmãos, nós achamos que aquela mulher, ela estava somente clamando pela tua filha, que estava em casa terrivelmente endemoniada. Mas se nós vermos e lermos, a gente vê que ela primeiramente, ela diz: tem misericórdia de mim. Antes dela pedir misericórdias pelos teus, ela pede por ela. Ela reconhece que agora ela estava clamando ao Senhor por misericórdia. Mateus, ele não escreve, mas Marcos, lá no capítulo 7, no versículo 25, ele diz que ela, quando ela ouviu falar dele, lá no capítulo 7, versículo 25, Marcos, ele vai escrever e ele diz: ela ouvindo falar dele, quando ela ouviu falar de Jesus. De certo, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, amados e queridos irmãos. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela construiu uma fé dentro dela e ela consigo mesma disse assim: eu vou, porque agora eu sei quem Ele é. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz lá no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 27, quando aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas tuas vestes, eu serei curada. Somente ouviu quem poderia fazer. Entendeu que por mais que ela não pudesse
mudar a tua situação, mas havia alguém que ela ouviu falar que podia todas as coisas. Onde muitos não entendiam, onde muitos achavam que não tinha mais jeito. Aleluia. Clamar por misericórdia é você reconhecer quem você é. Clamar por misericórdia é você entender que você necessita da graça. Clamar por misericórdia é você se desfazer das práticas pagãs e entender que Jesus é o seu único fiel Salvador. Aleluia. E por mais que aquela mulher estivesse em um cenário de idolatria, estivesse em um cenário contaminado, mas ela ouviu falar de alguém. Aleluia. E eu também, amados e queridos irmãos, me deparei em um cenário assim como essa mulher cananeia. Eu também me deparei em um cenário como Tiro e Sidom. Eu também servia a Baal. Eu também vivia no mundo da perdição. Eu também vivia achando que eu poderia ser sustentada pelas minhas mentiras. Eu também vivi um tempo de coração endurecido. Eu também vivi um tempo de falta de perdão. Eu também vivi um tempo de maldição. E quando eu vivia naquele cenário, a qual eu achava que não tinha mais jeito, que eu achava que ia viver daquela forma adoecida, sendo marionete do inimigo das nossas almas. Entenda uma coisa: quando você está servindo, não é só quando você está servindo a Deus que você só serve a Ele. Não, quando você não resolve fazer a vontade dEle, você também está se prostrando a Satanás. Não é porque muitas vezes a gente decide e diz: não, eu sou de Deus, porque eu acredito nele. Não, se você não fizer a vontade dele, não adianta. Porque Jesus, ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Não é só a gente dizer que é dele, não. Quando nós não fazemos a vontade dele, nós se prostramos a Baal, sim. E eu vivia naquele cenário de escuridão, onde muitos diziam: ela não vale nada. Muitos diziam: ela é imunda. Muitos diziam: ela vai morrer. Muitos olhavam para mim. E tantas vezes eu chegava em casa atolada na depressão, na ansiedade. Porque, irmã Edna, porque eu estava procurando saciar a minha alma com prazeres momentâneos. E o povo daquela cidade também era dessa forma. Mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando eu ouvi falar dele, quando eu entendi que ele podia me curar, quando eu entendi que ele podia me libertar, quando eu entendi que ele podia me restaurar, quando eu entendi que eu, Edna, não podia mudar a minha história, mas eu podia entregar o meu presente nas mãos dele, para que ele pudesse escrever da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. E naquela escuridão que eu vivia, coração endurecido, debaixo de maldições hereditárias, lembro-me que uma vez eu estava na sala da minha casa. Veja bem, eu não sabia que era a palavra de Deus. Eu não entendia
sabia que era um salmo, que aquela cantora Zoe, ela começava, antes dela começar o louvor, antes dela ministrar o louvor, antes ela deixava um versículo, e todos os dias eu repetia aquele versículo, sem entender que eu estava declarando a palavra de Deus sobre a minha vida. Qual versículo, irmã Edna? Como a coça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a coça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a coça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aquilo ali era um pedido de socorro, dizendo: eu não aguento, eu não suporto, eu vou morrer. Mas como a coça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E eu, como essa mulher, eu clamava por misericórdia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele não respondeu palavra. Veja bem, quando Jesus ele se cala, não significa que ele não está te vendo. A Bíblia diz que ele não respondeu palavra, mas talvez ele olhou para aquela mulher de uma maneira que ela entendeu que ele estivesse dizendo assim: continue. Você tem dito assim: Senhor, mas o Senhor está tão em silêncio. O Senhor está olhando para você hoje dizendo: continue. Senhor, mas porque eu não consigo ouvir a tua voz? Eu tento, eu clamo. Mas o Senhor está dizendo hoje: continue, porque eu estou olhando para você. O meu silêncio não significa que eu não estou te ouvindo. O meu silêncio não significa que eu não estou te vendo. Continue. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que os discípulos rogaram, dizendo a Jesus: despede-a, manda ir embora. Aleluia. Só que aquela mulher, amados e queridos irmãos, ela não olhou para quem estava se levantando. Ela não olhou para quem estava se importando com a maneira que ela estava adorando. Ah, meu Deus. Ela não olhou, porque tem muitas pessoas que só se levantam para olhar a maneira que você adora, para julgar a maneira que você adora. Ei, continue adorando, continue glorificando. Você sabe a necessidade que você tem nele. Aleluia. E os discípulos, eles incomodados, se levantaram. Mas aí que aquela mulher, ela clamou ao Senhor. Aí que ela se aproximou ao Senhor. Aleluia. E quando Jesus respondeu, amados e queridos irmãos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus falou para ela, o texto não diz, amados e queridos irmãos, que ela voltou. O texto não diz que ela recuou, mas a palavra do Senhor diz que ela chegou e o adorou. Ela chegou e o adorou. Ela chegou e o adorou. E ela disse assim: socorre-me. Muitos vão se levantar para você parar no caminho, mas o Senhor está dizendo nesta noite para você: não pare, se aproxime mais do trono da graça. Não pare, se aproxime mais do trono da graça. E logo em seguida ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava, amados e queridos irmãos, insultando aquela mulher. Jesus não estava pedindo para ela parar, mas Jesus, ele estava revelando a fé daquela mulher diante dos teus discípulos.
Jesus estava revelando a perseverança daquela mulher diante dos teus discípulos. Aí ela olha para ele e diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que caem da mesa dos seus senhores. Nós sabemos que naquela época a mesa dos judeus era no chão, e ela estava falando que cai da mesa dos seus senhores. Ela não estava falando de mesa física, ela estava falando que cai. Ela estava falando da mesa do céu. Ela estava falando da mesa da graça. Ela estava falando da mesa do seu Senhor que cai. Aleluia. Que mesa é essa que não te rejeita? Que mesa é essa que não olha para o cenário que você vive? Que mesa é essa que não lembra do teu passado, mas apaga as suas transgressões? Que mesa é essa? A mesa do milagre, a mesa da graça. Ela estava falando da mesa do rei. Aleluia, aleluia. E Jesus respondeu para aquela mulher e ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus, porque ele disse: ó, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E a palavra do Senhor diz que desde aquela hora que a filha dela ficou sã. Como assim, irmã Edna? Porque ela buscou a cura primeiro para ela, para depois a casa dela ser curada. Jesus está dizendo hoje, esta noite, para você: ei, a cura precisa ser primeiro em você. A cura precisa ser primeiro no teu coração, porque através de você, a tua casa, a tua família será salva. Aleluia. Oh, aleluia. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: seja isso feito para contigo como tu desejas. Diga: como tu desejas, como tu desejas, seja feito isto para contigo como tu desejas. O que você tem pedido, o que você tem entregado, se é cura, o Senhor faz como você deseja. Se é porta de emprego, o Senhor faz como você deseja. Se é casamento restaurado, o Senhor faz como você deseja. Se é essa depressão, se é essa ansiedade, o Senhor faz como você deseja, porque não há outro maior do que Ele. Aleluia. Oh, aleluia. E nesta noite, com a permissão do nosso pastor, podeis ficar de pé, amada igreja. Fique de pé neste momento. Aleluia, porque o Senhor dos senhores está aqui. O príncipe da paz, raiz de Davi, líris dos campos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A glória dele está aqui, a presença dele está aqui. Aleluia.